Olá, pessoal. Eu sou Ana Beatriz, sou mestre em Ciências Ambientais pela Universidade do Estado de Minas Gerais e eu desenvolvi essa pesquisa com, com coautoria de André Serotini, meu orientador, e o título da pesquisa é Análise do tratamento jurídico da logística reversa de resíduos eletroeletrônicos no Brasil, em comparação aos sistemas adotados por Portugal e Espanha. Bom, contextualizando um pouco, o processo de globalização e o aumento do consumo, da sociedade de consumo no século XX, acabaram por impulsionar a economia mundial, mas tiveram algumas consequências, e uma delas foi a obsolescência programada. O que é obsolescência programada? É fazer com que os aparelhos tenham um prazo de validade, eles se tornem obsoletos, deixem de ser úteis em um prazo menor do que, teoricamente, eles deveriam perder a sua função. Essa obsolescência, esse grande volume de objetos descartados, porque se tornaram obsoletos, geraram um grande volume de resíduos eletroeletrônicos, que, na maioria das vezes, são descartados de maneira incorreta no meio ambiente. Em 2014, por exemplo, o Brasil produziu 1,4 milhão de toneladas de resíduos eletroeletrônicos, mas na América Latina, apenas 3% desses milhões, dessas dezenas de milhões de resíduos são adequados de maneira adequada, o que acaba gerando, então, um risco ambiental e social muito intensos. Bom, alguns princípios que regem o direito ambiental e que devem ser levados em consideração para esse estudo são o desenvolvimento sustentável, que está ligado ao desenvolvimento econômico, porque nós vivemos em uma sociedade capitalista, ele é necessário, mas com responsabilidade social e ambiental, mantendo o equilíbrio entre o que a gente utiliza de recursos naturais, enfim, e o dano que a gente causa ao meio ambiente. E está diretamente ligado ao princípio da equidade intergeracional, a equidade entre gerações, que nada mais é do que, nesse desenvolvimento sustentável, nós garantirmos que existirão ainda recursos e qualidade de vida para as gerações futuras. É, a gente proporcionar tudo que há para realmente se viver para nossa geração, ainda garantindo que as próximas gerações vão ter qualidade de vida. Então, o objetivo desse estudo é analisar o tratamento jurídico da logística reversa no Brasil e comparar com Portugal e Espanha, e compreender as lacunas do sistema brasileiro, identificar boas práticas que vêm desses países que já têm sistemas de logística reversa que datam de décadas. Bom, materiais e métodos foi realizada uma pesquisa bibliográfica através de fontes primárias e secundárias, legislação, jurisprudência, literatura acadêmica, dados estatísticos e feita uma abordagem qualitativa dessas informações recolhidas, com foco na análise legislativa e comparada. Também foi utilizado o método comparativo para identificar as convergências e as divergências entre esses sistemas jurídicos e foi adotado um referencial teórico que se baseou no direito ambiental e sustentabilidade, na economia circular e na responsabilidade compartilhada. Bom, nos resultados de discussão, é importante falar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Levando em conta esse intenso descarte de resíduos no ambiente, não só resíduos eletroeletrônicos, mas todos os outros resíduos,
se fazia necessária a criação de uma lei voltada para resíduos sólidos. E depois de décadas de discussões, foi criada a Lei 12.305, em 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E um dos pontos mais importantes para a questão de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos é a responsabilidade compartilhada e a logística reversa, que é obrigatória. Mas ela ainda tem muitas lacunas jurídicas. E mesmo com o decreto 10.936 de 2022, que teoricamente regulamentou a logística reversa, ela ainda tem uma implementação muito falha e uma fiscalização que não é efetiva. Então, nós enfrentamos muitos problemas quando o assunto é a logística reversa. E o que que é a logística reversa? É o retorno dos, dos itens, enfim, dos eletrônicos para a indústria. Realmente está diretamente ligado à economia circular, porque no momento que o material se torna obsoleto para o consumidor pode devolver à indústria. E, e esse resíduo, como ainda tem alguma serventia, acaba podendo passar por outros processos e, e ser reutilizado, é, ou para a fabricação dos mesmos itens ou outros itens, enfim. Porque um resíduo é muito diferente do lixo. Lixo é algo que já não tem mais utilidade. O resíduo não pode ser descartado junto com o lixo comum, porque ele ainda tem essa utilidade. Ele ainda pode servir para outras funções. Impactos da gestão inadequada vão além da questão ambiental, porque eles podem afetar tanto a saúde pública quanto gerar desigualdade social. Além disso, comunidades vulneráveis de catadores, por exemplo, que têm contato direto com esses resíduos descartados inadequadamente, podem estar expostas a substâncias tóxicas, ou então se ferir com os materiais, enfim. E, além disso, a decomposição desses materiais com baterias, com pilhas, podem, nos aterros sanitários, liberam gases de efeito estufa e, enfim, podem trazer prejuízos gigantescos à sociedade. Bom, a responsabilização pela geração, tratamento e disposição de resíduos sólidos no Brasil foi estabelecida a responsabilidade compartilhada na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que, como o nome já diz, ela é compartilhada entre todos os sujeitos envolvidos nesse processo de consumo e produção, desde os fabricantes, distribuidores, comerciantes, consumidores e o poder público. Então, todos os sujeitos do processo têm alguma relação e devem contribuir para a destinação correta desses resíduos. A responsabilidade municipal é a coleta e a destinação final dos resíduos sólidos, mas o Brasil carece de mecanismos tanto econômicos quanto de fiscalização. Então, é importante que tenha um fortalecimento normativo e um maior engajamento dos sujeitos, dos agentes envolvidos. E dos agentes são tanto de poder público quanto da indústria, do comércio, e o próprio consumidor. Em comparação com a Espanha e Portugal, ambos os países seguem a Diretiva Europeia de 2012, número 19, que envolve tanto a responsabilidade ampliada do produtor e incentivos consolidados. Em Portugal, existem políticas, existe um sistema de logística reversa que advém de 1997, tem quase 30 anos. E ele envolve a responsabilidade alargada do produtor. Então, o produtor tem que realizar tudo ao alcance dele para realmente fazer com que os resíduos voltem à indústria.
E também existe a gestão por entidades reguladoras. Existem entidades específicas que tratam da logística reversa. Na Espanha existe um sistema descentralizado. Ele é dividido em diferentes bases, em locais distintos, que é para facilitar esse controle, que é para facilitar a abrangência da logística reversa. São sistemas integrados de gestão, os SIGs. E alguns exemplos de SIG são Ecopilas e Ecolec. A logística reversa data de 2005 com o Decreto Real 208. E os resultados dessas normas, enfim, dessa estrutura portuguesa e espanhola, são metas mais claras, metas de quantidades de resíduos a serem coletados, quantidades a serem tratados, a destinação correta, enfim. Uma fiscalização efetiva, realmente ocorre a fiscalização, tem um pessoal específico para essa fiscalização e uma maior taxa de reciclagem. A taxa de reciclagem na Europa é o quíntuplo mais do que isso, do que a taxa brasileira, do que a taxa das Américas. Bom, a responsabilização pela geração, tratamento e disposição de resíduos sólidos no Brasil, a gente precisa entender que a logística reversa é um mecanismo essencial para a economia circular e para a sustentabilidade. Não tem como a, a economia circular funcionar se não existir esse processo de devolução do resíduo, dos aparelhos, para a indústria, para passar por, enfim, para retornar ao processo. E ela permite a reintegração dos resíduos eletroeletrônicos ao ciclo produtivo. Então, ele se torna útil novamente. Não necessariamente para a mesma função, mas ele tem a possibilidade de exercer novas funções. Um circuito de um aparelho celular pode ser utilizado para para, enfim, construir outro aparelho. Mas os principais desafios são a falta de infraestrutura e uma fiscalização ativa, a falta de incentivos fiscais para as empresas realmente é, em- é, aumentarem a prática, disseminarem a prática de logística reversa, e também falta estrutura para coleta, tem poucos postos de coleta, é, tem baixa participação, então, do setor empresarial por causa dessa falta de incentivos fiscais. Desconhecimento da população sobre a logística reversa, muitos brasileiros não sabem o que é logística reversa, não conhecem locais onde podem fazer o descarte. Muitas cidades não sequer têm postos de coleta para resíduos eletroeletrônicos. Então, não existe essa informação, educação ambiental voltada para a logística reversa. Além disso, existe um mercado informal muito forte no Brasil. Muitas lojas que revendem informalmente esses aparelhos que deveriam voltar para a indústria. É, então, é uma série de desafios que nós enfrentamos para realmente colocar em prática uma logística reversa eficiente. Então, o que acontece? Os principais resultados do estudo foram que no Brasil, a logística reversa enfrenta barreiras estruturais e normativas, mas principalmente estruturais, porque a legislação brasileira é bem definida. Apesar de algumas lacunas, ela é mais desenvolvida do que muitas legislações estrangeiras. Mas falta fiscalização e incentivos econômicos. A responsabilidade compartilhada tem baixa adesão empresarial, então poucas empresas realmente compartilham a responsabilidade com a população e com, enfim, todo o setor, todo para realmente colocar em prática a economia circular.
e pouca conscientização dos consumidores, que na verdade nem sabem o que é a logística reversa. Enquanto na Europa, com foco em Portugal e na Espanha, existem sistemas baseados na responsabilidade ampliada do produtor. É, em Portugal, os fabricantes financiam integralmente a gestão dos resíduos, então eles estão envolvidos em toda essa gestão. E na Espanha, o modelo descentralizado e as metas rigorosas são muito eficientes, como existem vários polos responsáveis pela coleta, pela logística, é muito eficiente porque tem uma abrangência, tem um contato maior com a população. É, bom, considerações finais. É, essa comparação, então, entre o modelo adotado por Portugal e Espanha com o sistema de logística reversa brasileiro mostra que esses modelos europeus têm resultados mais satisfatórios. Isso porque o Brasil tem uma base sólida, uma base legal sólida, mas na prática a logística reversa é falha. É necessário investir em infraestrutura e investimentos fiscais para realmente melhorar a efetividade da logística reversa no Brasil, além de ampliar os pontos de coleta, campanhas de conscientização e educação ambiental para a sociedade, centralizar ou descentralizar a gestão e definir metas quantitativas de reciclagem, precisa de metas possíveis, que inclusive aumentem pouco a pouco, para que realmente tenha uma gestão eficaz. Investir em logística reversa, então, é essencial para um futuro sustentável, é essencial para que exista qualidade de vida, além do desenvolvimento sustentável. Nós precisamos integrar o setor público, privado e a sociedade para garantir que os resíduos virem recursos, eles possam ser reutilizados e não virem problemas. E é isso. Muito obrigada.